Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E agora a gente vai começar o nosso vídeo 4 falando sobre sociedade na América. Esse livrinho aqui da política, tá bom? Que foi o último lançado, eu publiquei esse ano. É um livro que é a tradução de um livro que foi publicado há quase 200 anos atrás, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Fernanda Alcântara e falo aqui da UFJF, do campus de Governador Valadares. Antes da gente continuar, queria lembrar a vocês que a gente discutiu a introdução. E aí na introdução do texto, a Martineau traz alguns elementos, né, sobre a presença dela no território, a condição de mulher, pesquisadora, enfim. Agora a gente vai começar a falar do conteúdo do texto propriamente dito. E aí, como o nosso tempo aqui é curto, é só uma introdução para deixar um gostinho à vontade de continuar lendo a Martineau, né? E para poder também democratizar o acesso a ela. Então vamos lá, a parte 1 política é todo esse volume. Eu já expliquei em outros momentos, né? No vídeo 1 eu lembro de ter falado qual foi a opção de dividir 2 volumes originais da Martineau em 4. Então, as 4 partes, cada uma delas virou um volume, por várias questões. Volta lá no vídeo 1, dá uma olhada, né, para a gente não tomar tempo desse aqui também, mas eu acho que são considerações importantes de viabilidade, inclusive, da obra. O que tem nesse volume política, né, que seria a parte 1 política do volume 1? Então, no capítulo 1, partidos, capítulo 2, aparatos do governo. Aí vem seção 1, governo geral, seção 2, o executivo, seção 3, governos estaduais, depois capítulo 3, morais da política. E em morais da política, a seção 1, cargos públicos, 2, jornais, 3, apatia na cidadania, 4, lealdade à lei, seção 5, preconceito seccional, 6, cidadania de pessoas de cor, 7, não existência política das mulheres. Então tem um rol aí bacana para a gente explorar bastante, e é isso que eu pretendo fazer aqui com vocês hoje. Quando ela abre a parte 1, política, que aqui vai ser o volume inteiro, ela faz uma nova introdução. E aí eu vou, quer dizer, não é a introdução do volume 1, né? A lógica é diferente, que foi o que a gente leu até agora, que é a introdução da obra Sociedade na América, né? Não é nem do volume 1. E agora ela vai fazer uma introdução à parte 1 política. Então, deixa eu chamar a atenção disso, embora pareça insistente, porque a estrutura da obra diz muito também sobre as opções da autora e sobre a condição dela com relação a esse tema. A introdução da parte 1 política começa na página 35, na edição que eu publiquei e que já está disponível lá no blog para venda, até a página 39. Então, imagino que a gente vai fazer aí 2 vídeos sobre essa parte, tá bom? Vamos começar então na parte 35, eu vou ler uma citação do Burke. Vamos também considerar assim, olha, os nossos ouvidos têm que ficar atentos para quem a Martineau está citando, quem ela lia, né? Então, o Burke aqui é uma referência para a gente sobre a democracia francesa, né? A análise do despotismo, mas com uma crítica à Revolução Francesa. Não vou entrar nessa discussão agora, vocês vão ver em ciência política, se estiverem estudando, ou então vocês vão estudar por conta própria, né? Mas é interessante que ela esteja aqui citando o Burke e dialogando com ele. Vamos lá? Vamos começar então com essa citação do Burke. Aquelas relações inalteráveis com a providência com maiúsculo, ordenaram que qualquer coisa deve suportar todas as outras. Essas relações, que são a própria verdade, a fundação da virtude e, consequentemente, as únicas medidas de felicidade, da mesma forma, devem ser as únicas medidas pelas quais nós devemos direcionar nosso raciocínio. Nós devemos nos conformar em boa seriedade e não pensar forçar a natureza e toda a ordem do seu sistema, por uma complacência com nosso orgulho e insensatez, para nos conformarmos às nossas regulações artificiais. É por uma conformidade a este método que nós estamos obrigados a descobrir as poucas verdades que nós conhecemos e a pouca liberdade e racional felicidade que nós desfrutamos. Bom,
citação está aqui, depois a gente vai descobrir por que essa citação é importante logo de cara no Sociedade na América, né? Vamos para o texto da Martineau, então. E ela começa assim: Sr. Madison comentou comigo que os Estados Unidos tinham sido, entre aspas, úteis em prover coisas antes consideradas impossíveis. Fecha aspas. Eu acho que vocês sabem, né, de qual Madison, né, que ela está citando, mas o Madison presidente. Então, deixo aqui também a referência, tá? De tais provas, ele aduziu várias. Outras que não mencionou, desde então me ocorreram. E entre elas, a busca do método a priori em formar uma Constituição. Bom, então ela já identifica o método a priori, a referência direta, e isso como tendo sido citado pelo Madison, né? Que tipo de referência a gente tem? O método indutivo, né? Não dedutivo. O método a priori, depois dos 2 pontos, como é estilizado por seus inimigos, embora seus advogados com mais razão chamam-no de método indutivo, até a formação do governo dos Estados Unidos tinha sido geralmente suposto, e está ainda assim pela maioria do velho mundo, que uma prudente teoria de governo pode ser construída apenas da experiência do homem em governos. A experiência da humanidade tem sido de despotismos, oligarquias e a mistura dessas com pequenas porções de democracia. Então, pera lá, ela está perguntando, será que a experiência humana pode nos dizer algo sobre formas de governo ou eu tenho que me basear apenas no método dedutivo? E aí ela vai continuando. Mas a condição essencial da fidelidade do método indutivo é que todos os elementos da experiência devem ser incluídos. Se neste problema particular da verdadeira teoria de governo nós tomamos toda a experiência de governo, excluímos toda a experiência do homem, exceto em seu estado até agora de governar ou governado, nós nunca iremos alcançar uma conclusão filosófica. Bom, a Martineau está chamando a atenção aqui para o fato de que a forma de governo não pode ser a única experiência considerada. Então, a gente tem que considerar todos os elementos dessa experiência. Elementos políticos, econômicos, sociais, né, do Estado doméstico, de todas as instituições relevantes ou tomadas como relevantes para a análise desse caso. A verdadeira aplicação do método indutivo aqui é testar uma teoria de governo deduzida a partir dos princípios da natureza humana, pelos resultados de todos os governos dos quais a humanidade teve experiência. Nenhuma base estreita servirá para tal indução. Tal método de encontrar uma boa teoria de governo foi considerado impossível, até os Estados Unidos provarem isso. Então ela está chamando de novo a atenção, né, para a fala do Madison e falar que os Estados Unidos provaram o que todo mundo achava impossível. Então o grande feito dos Estados Unidos foi ter uma experiência democrática por um longo período, né, até então, e ela vai falar muito sobre isso, sobre essas crises todas. Na sequência, o outro parágrafo, ela diz: essa prova nunca pode ser invalidada por qualquer coisa que possa agora acontecer nos Estados Unidos. É comum dizer, entre aspas, espere, esses são dias recentes, o experimento ainda falhará, fecha aspas. O experimento da Constituição particular dos Estados Unidos pode falhar, mas o grande princípio que, se sucessivamente ou não, esforça-se para incorporar, aí ela coloca entre parênteses, a capacidade da humanidade de autogoverno. Essa é a grande questão para Martineau. Nós somos capazes de nos autogovernarmos? Está estabelecido para sempre. Como o Sr. Madison disse, provou-se uma coisa anteriormente considerada impossível. Se uma revolução acontecesse amanhã nos Estados Unidos, permaneceria um fato histórico, que por metade de um século um povo foi autogovernado. E até que possa ser provado que o autogoverno é a causa da instabilidade, sem revolução ou séries de revoluções, pode-se manchar o brilho, mais do que elas podem prejudicar a solidez do princípio de que a humanidade é capaz de autogoverno. Os Estados Unidos têm sido úteis, de fato, em prover essas duas coisas, antes consideradas impossíveis: a descoberta de uma verdadeira teoria do governo, pelo raciocínio segundo os princípios da natureza humana, tanto quanto conforme a experiência de governos e a capacidade da humanidade
de se autogovernar. Bom, eu vou parar por aqui, porque a gente já avançou, inclusive, no nosso horário de hoje. Mas vejam que a Martineau está chamando a atenção para uma coisa muito interessante. A democracia, ela não é estável o suficiente para não falhar. Ela pode falhar. Isso não quer dizer que algum dia ela não deu certo, ela não aconteceu de ser estável naquele momento, né, com as suas instituições. Tem um livro famoso, recente, né, Como as Democracias Morrem, muito lido, virou um best-seller, que é exatamente essa questão. Ela tem um desenvolvimento institucional tal como qualquer outra instituição. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Como é que a gente lida com as democracias? Como é que elas se desenvolvem? Agora, fato é que o experimento autogoverno existiu, funcionou. Por mais de metade do século nos Estados Unidos, naquele período, ele havia funcionado. As crises eram inerentes a esse processo. Então, eu vou parar por aqui e a gente vai gravar um novo vídeo, o vídeo 5, dando continuidade a essa introdução, que é uma introdução belíssima que a Martineau vai fazer sobre o tema da política. No Brasil, a gente está aí na eminência, né, de uma eleição presidencial, eleição para governador, eleição para senador, para deputado federal, deputado estadual. É muito bem-vinda a discussão que a Martineau faz. Quem sabe aí para nos fazer pensar um pouquinho mais sobre o fato de que a política é tudo. A política está em tudo que a gente faz. Então, a gente se colocar como objeto também nesse processo eleitoral amplo, qual é o nosso papel e como a gente tem contribuído para melhor ou para pior nesse processo, que é um processo complexo de fato, e quais são os nossos interesses em jogo. Quais são os interesses em jogo desses candidatos que nós temos aí? Olha que a gente tem muitos candidatos, né, nesse pleito, muitas opções. Bom, é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho.